Olá pessoal, aqui é o Fábio da Mouse Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a inserir dados dentro do banco de dados que nós criamos nas últimas videoaulas, utilizando comandos SQL. Então, vamos à obra. Inserir dados utilizando comandos SQL é muito simples. Você vai utilizar o comando insert into para inserir dados em uma tabela. Tá? A sintaxe do comando é essa que aparece aqui na tela. Insert into, nome da tabela, você especifica em qual tabela você vai inserir os dados, abre parêntese, especifica quais colunas receberão os dados. Então você coloca o nome da primeira coluna, vírgula, segunda coluna, vírgula, e assim por diante, até a última coluna que receberá dados. Lembrando que, se uma coluna ela permitir a inserção de valores nulos e você não quiser colocar uma informação dentro dela, você não coloca o nome da coluna aqui. Agora, se a coluna foi configurada como not null, é obrigatório que o nome da coluna esteja aqui, porque você vai ter que inserir um dado dentro dela. E se você configurou uma das colunas da tabela para ser a identity, então você não precisa colocar a coluna aqui, porque o próprio SQL vai se encarregar de introduzir um valor lá dentro, um valor de alto incremento. Tá? Então essa é a primeira parte do comando. Insert into, nome da tabela, abre parênteses, especifica quais colunas você vai inserir dados, tá? Em quais colunas os dados serão inseridos. Fecha parêntese e na sequência você coloca a palavra reservada values, tá? Valores. Abre parêntese e especifica quais valores serão inseridos naquelas colunas da tabela. Tá? Na mesma ordem das colunas. Então, o valor 1 vai ser inserido na coluna 1, o valor 2 na coluna 2 e assim por diante. Tá? Cuidado para não trocar a ordem de inserção dos itens. Por exemplo, colocar na coluna 1 a identificação do produto e na coluna 2 o nome do produto, e na hora de inserir os valores colocar primeiro o produto e depois a identificação. Isso vai gerar um erro de inserção de dados. Tá? Então, na mesma ordem que você colocou, a coluna que você colocou aqui como coluna 1 vai receber o valor 1, coluna 2 recebe o valor 2 e assim por diante. Tá? É bem simples inserir dados, só utilizar essa sintaxe. Ok? Então nós vamos agora popular as nossas tabelas, tá? A tabela autores, livros e editoras, com alguns dados, que são esses daqui. Eu vou inserir então 5 autores na minha tabela de autores, utilizando aquela nomenclatura. Insert into, nome da tabela, TBL autores, abre parêntese, coloco as colunas, ID autor, nome autor, sobrenome autor e os valores que eu vou inserir. 1 vai ser a identificação do autor, nome do autor Daniel e o sobrenome Barrett. E a mesma coisa para os outros 4. Eu vou inserir 5 autores diferentes, cada um deles com nome, sobrenome e identificação diferentes também. Legal? Então vamos colocar o código lá no SQL para realizar a operação. Então, onde estão as minhas consultas? Aqui. Beleza. Veja que ele marcou alguns aqui em vermelho, porque a gente precisa arrumar as aspas. Isso. Conforme eu copio e colo, ele não vem com as aspas corretas. Então, aspas simples, tá? Vamos arrumar todas elas, senão vai gerar um erro. Fique esperto com as aspas aí também. Tá? Sempre aspas simples para você trabalhar no SQL Server. Parece que está tudo ok agora. Isso. Então estão uns 4 itens aqui para a gente inserir. 4 autores. Tá? 4 autores. Aqui está o 5º autor. Vamos arrumar a aspa dele também. Beleza. Tudo pronto. O comando está prontinho para ser executado. Então vamos inserir esses 5 registros no nosso banco de dados. Tá, o 5º autor aí embaixo. Então, executar. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5 linhas afetadas. Então acabamos de inserir 5 autores na tabela de autores. Próximo passo, vamos inserir dados na tabela de editoras agora. Então vamos pegar o código para a tabela de editoras, mesmo esquema. Insert into, tabela editoras, nome da editora, valor e aí o nome da editora que será inserida. Veja que eu não coloquei aqui na lista de campos a identificação da editora. Não precisa. A identificação da editora é do tipo identity, como a gente fez anteriormente. Então, autoincremento vai ser inserida automaticamente. Então, eu só preciso cadastrar o nome da editora e não me preocupo
com o ID de cada editora. Então vamos lá. Eu excluo aqui, coloco o código das editoras, vamos arrumar as aspas, tá? Mesmo esquema. Onde mais temos erro? Aqui no último registro. Beleza. Aspas arrumadas. E a gente executa o comando. Tá lá. 4 linhas afetadas. Veja que eu não precisei fornecer o ID da editora. Lembrando, ele recebeu o ident de identidade. É uma coluna identidade. Portanto, ele usa autoincremento e os valores são adicionados automaticamente. Tá? Para finalizar, a tabela de livros. Tá? Deixei a tabela de livros por último, por quê? Porque na tabela de livros nós temos as chaves estrangeiras criadas. Portanto, há 2 campos na tabela de livros que dependem de campos nas tabelas de autores e editoras. Então, na tabela de autores, o ID do autor, na tabela de editoras, o ID da editora são chaves primárias. Portanto, para poder cadastrar um livro na outra tabela, eu preciso ter os valores das editoras e dos autores já configurados, já inseridos nas tabelas respectivas. Senão eu não consigo cadastrar um valor na tabela livros que não existe na tabela autores, tá? Por conta da chave estrangeira que foi criada. Então deixei livro por último. Então vamos lá, vamos pegar o código de livros. Isso vai ser feito em 2 partes, porque é grande. Tá? Então vamos copiar, colar aqui no SQL e consertar as aspas. Aqui o SSH faltou uma aspinha. Using Samba está com aspa errada, falta aspa aqui no Linux. Agora parece que está tudo legal. Então vamos dar uma analisada em um deles. Então eu vou inserir na tabela livro os seguintes campos. Nome livro. Veja que eu não começo com o ID livro. Nós temos o campo ID livro. Por quê? Porque o ID livro, que é a chave primária dessa tabela, também é identidade. É a identity com autoincremento. Então não preciso citá-lo aqui. O nome livro, ISBN, data de publicação, preço do livro, ID do autor e ID de editora. Veja as nossas chaves estrangeiras. E os valores que eu vou inserir. Então aqui os valores para cada um deles. Veja que temos alguns valores entre aspas e outros sem aspas. Os valores sem aspas são valores numéricos. Tá? Os entre aspas são os valores de texto. A gente sempre precisa colocar os textos entre aspas. Não só os textos, as datas também. Então veja, essas aqui são as datas de publicação dos livros. Opa. Datas de publicação sempre entre aspas. E veja que nesse formato vem primeiro o ano, depois o mês, depois o mês e depois o dia. Tá? Então, ano, mês, dia. Esse é o formato para inserção. Depois a gente vai aprender a trabalhar com funções de data e hora e com outros tipos de data e hora. E aí a gente vai aprender a exibir essas informações no formato normal aqui no Brasil. Tá? Então, a princípio, ano, mês e dia. Sempre nesse formato para você inserir a data. Aqui o valor, o preço do livro. Tá? É um valor monetário, money. Então tem o pontinho para separar o valor de reais dos centavos. Aqui o código do autor e o código da editora. Então, belezinho. Agora a gente vai executar a primeira parte do código. E pronto. Inserimos 3 registros na tabela livre. Agora vamos inserir mais 3. Tenho mais 3 aqui para popular a tabela livre. Então eu vou substituir esses caras por esses daqui. E dar uma arrumadinha também nas nossas aspinhas. E aí vamos ter então 6 livros inseridos. Tá? E depois a gente vai poder brincar com as consultas. Então tudo ok. Insert into, tabela livro, nome livro, ISBN, data de publicação, preço do livro, ID do autor, ID da editora. São os campos. Valores que serão inseridos nesses campos, na mesma ordem dos campos. Nome do livro, por exemplo, Fedora and Red Hat Linux. Um ISBN fictício. Data de publicação. E os preços, em reais, R$ 62,24, autor número 3 e editora número 1. Então, tudo ok. Executar. Mais 3 linhas afetadas. Beleza. Inserimos 6 registros na tabela de livros. Inserimos registros na tabela de autores. Tá? E inserimos registros também na tabela de editoras.
Agora eu vou executar uma consulta bem simplesinha, só para verificar se os itens foram inseridos nas tabelas. Mas não se preocupe com o código que eu vou utilizar, porque a gente vai ter a aula, ou melhor, as aulas específicas para trabalhar com consultas. Esse aqui é só para a gente mostrar que os dados realmente foram inseridos nas tabelas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um comando select, asterisco, que significa tudo, from, origem, e tbl, underline, autores, o nome da tabela autores. Tá, esse comando vai mostrar aqui na parte de baixo, na área de mensagens, todos os registros que eu inseri na tabela autores. Então vamos ver. Beleza. 5 autores, com seus respectivos IDs, nome e sobrenome do autor. Vou fazer a mesma coisa para a tabela de editoras, para ver se os dados foram inseridos corretamente. Executar. O ID da editora e o nome da editora. Veja que o ID foi gerado automaticamente. E agora a tabela livros. Tabela de livro, executar, está lá. Identificação do livro, nome, ISBN, data de publicação, preço, ID do autor e ID da editora. Veja que a data da publicação, como a gente utilizou o date time como formato, mostra também um horário aqui. Tá? Depois a gente vai aprender a utilizar outros formatos de hora. E veja que o ID do livro começa a contar em 100, exatamente como a gente tinha feito na hora de criar a tabela de livro. Utilizamos o identity começando em 100. Tá? E subindo de 1 em 1, com incremento de 1 em 1. Então vai de 100 em diante. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Aprendemos a inserir dados em tabelas. Tá? Na próxima aula aprenderemos a apagar uma tabela, os dados de uma tabela, e logo na sequência começaremos a trabalhar com as consultas. Então aproveite para se inscrever no nosso canal. Tá? Acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e até a próxima.